Imagina você descobrir uma traição por intermédio de uma assombração? Que loucura, não é? Então, hoje a gente vai ter 3 relatos, sim, 3 relatos que provam que a assombração também é fofoqueira, viu? Prazer, eu me chamo Yara e eu trago vídeos aqui todos os dias no canal, então eu espero muito que você goste do meu tipo de conteúdo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí, porque como eu falei, tem vídeo todos os dias. E gente, eu posso dizer que a assombração não tem mais o que fazer e agora é fofoqueiro. Porque, por Deus, o nome do nosso primeiro relato se chama A Voz no Quarto Vazio, e aí ela acrescentou um acréscimo, sabe, ali, dizendo assim, e um final inesperado. Gente, eu já tô ansiosa pro final, eu não li até o fim, tá? O início já começa também de uma forma bem, assim, sabe, diferentona. Não colocou um nome nem nada, mas ela colocou assim, entre aspas, ok? Ela sussurrava o tempo todo, mas não estava me protegendo, ela queria algo em troca. Creio eu que esse algo seja a assombração, e ele... uma assombração que barganha fofoca, muito bom. Enfim, bora lá. Quando herdamos a casa da minha avó em São Tomé das Letras, eu achei que seria uma boa oportunidade para nós, para podermos recomeçar. Mas Marcelo, meu marido, ele não queria por nada se mudar. Inclusive, o nosso casamento andava até meio morno, ok? E, bem, a casa ela era grande, de tijolos rústicos, com cheiro de coisa antiga e madeira úmida. Eu achei que seriam assim, só memórias, mas trouxe algo muito mais, sabe? Aquela vibe. Na segunda noite, eu ouvi claramente uma voz feminina me chamar. Clarice. Ela colocou Clarice aqui, né? Creio que seja o nome dela ou nome fictício, ela não citou. Clarice, você está sendo enganada. Era uma voz rouca, lenta, como se as palavras se arrastassem. O som vinha do quarto dos hóspedes e do mesmo lugar onde a minha avó passou seus últimos dias com Alzheimer. E a partir daquele momento, as manifestações aumentaram. Objetos começaram a cair, a cama afundava ao meu lado, como se alguém, sabe, estivesse ali sentada ou em cima da cama, mas quando eu olhava estava totalmente vazia, sem nada e nem ninguém. E a voz sempre me guiava. E um outro dia ela me disse, saia às 3 horas e deixe o celular... Ai, gente, tá muito bom mesmo, porque assim, é uma assombração que barganha fofoca, e uma assombração que ensina ela ao que fazer e o que deixar de fazer, como se fosse um tutorial. Muito bom. Ai, seria bem chato se tivesse um final triste, mas eu tô adorando essa história. Muito obrigada por você ter enviado, cara, real, muito boa. Animou meu dia, hoje eu tava bem borocochô. Bora lá. Sai às 3 horas e deixe o celular escondido. Ele virá com ela. Eu, segui as instruções e escondi o celular gravando debaixo do criado mudo e fingi sair para o mercado. Quando eu voltei e ouvi os áudios, eu quase vomitei. Eu acredito, amiga. Marcelo, ele tinha entrado com uma mulher entre beijos, risos e jogando as roupas no chão. Sim, todas as roupas no chão. Ficaram completamente pelados, mas o pior nem foi isso. Foi o final da gravação. Uma voz, assim, totalmente diferente daquelas vozes, né? E uma coisa assim mais sombria e metálica. E sussurrou bem pertinho do microfone. Agora é a sua vez, Clarice. Traga um homem para mim. Nos dias seguintes, eu comecei a ver minha avó nos espelhos, mas o rosto dela não era o mesmo. Era algo assim totalmente retorcido e os olhos completamente pretos e sem pálpebras. Nas últimas noites, mais ou menos ali, eu fingi que havia chamado um amigo para jantar. Deixei a porta entreaberta, eu estava sozinha e acabei sentando na sala e disse em voz alta, em alto e bom tom, tá? Ele virá. Assim, para ele, aquele ser me ouvir direitinho e, a casa inteira estremeceu depois que eu falei aquilo.
As luzes começaram a piscar e por um segundo eu vi um reflexo de alguém parado atrás de mim. Sim, alguém. Mas sabemos que não era um alguém, viu? Era um ser. E era um homem assim, era um ser, como é que eu posso explicar que ela me deixou um pouco confuso. Era um ser com forma humana, só que nu, pálido e com as costelas saltadas, como se tivesse acabado de sair da cova. Eu vendi a casa no dia seguinte, e foquem nesse detalhe. Marcelo, ele desapareceu. Eu nunca mais o vi depois daquele incidente. E o que eu posso falar? Gente do céu, eu acho que assim, Marcelo, eu acho que ele já estava traindo a nossa amiga. E acabou que o seguinte, o espírito, ele poderia ser que, bem, ele se alimentasse ou ele sugasse alguma coisa de pessoas infiéis, sabe? E ele queria que a amiga também se tornasse uma pessoa infiel. Ou simplesmente queria que ela se vingasse, mas eu acredito que não, porque quando ela falou que alguém viria, a casa inteira estremeceu, sabe? Ela disse que uma coisa de louco. Então eu acredito que Marcelo já traía ela e aí quando foi pra lá ficou muito mais frequente, porque o ser que estava ali acabava meio que induzindo ele a cometer mais esses atos de traição. Por isso que eu acredito que seja isso. E ela não falou se o ser acabou fazendo mal a ela ou não, quando ela fingiu, né, que alguém iria lá, um homem iria lá vê-la. Mas eu creio que seja mais ou menos isso, e eu estava assim, pasma muitas emoções, porque, igual eu falei pra vocês, um espírito barganhador de fofoca e ao mesmo tempo ele ensinava ela o que fazer. Ai, gente, esse espírito aí gosta de fazer intriga. Mas muito bom, e eu fico assim, ela disse que ele desapareceu, né, mas ele pode simplesmente ter só ido embora, porque ele ali não era nem um lugar que ele morava, não é mesmo? Eles foram para ali porque era a casa que era da avó e tinha falecido e tudo. Então ele pode ter voltado para a cidade dele, ou, gente, pode sim ter acontecido alguma coisa, ou aquele espírito pode ter... Entendem? Agora a gente vai para o segundo relato, e o querido ele não se identificou, mas ele citou aqui que qualquer nome que aparecerá futuramente já estão trocados, ok? Bora lá. Eu comprei um quadro em um leilão online. Uma noiva de véu longo com flores murchas na mão, algo assim, totalmente estranho, mas algo me atraía nela. Como se tivesse uma energia estranha, algo meio hipnotizante e esse tipo de coisa. Carla, a minha noiva, ela simplesmente odiou o quadro. Disse que sentia algo estranho, uma presença desconfortável. Mas eu achei que aquilo fosse exagero, sabe? Com o tempo, o quadro começou a mudar. Sabe, coisas que antes não teria tanta importância começaram a ficar relevantes. Por exemplo, a boca da noiva, que antes era neutra, ficou totalmente curvada como se estivesse triste. E os olhos começaram a me seguir por onde quer que eu andasse. E então um dia eu notei algo assim totalmente estranho e que antes não estava ali. E inclusive era feito com sangue seco e estava no canto inferior direito da pintura. Eram iniciais, mais duas iniciais, A mais C. Sim, essas duas. E eu achei que fosse loucura, até que em um certo dia eu encontrei mensagens no celular de Carla. Antônio, sim, Antônio era o nome dele, e inclusive era o ex dela. Os dois, bem, estavam juntos novamente. Mas como isso era possível se eu estava noivo dela? Enfim, confrontei Carla e ela simplesmente surtou. Chorou, pediu perdão e disse que o quadro a fazia ter pesadelos e que ela sonhava todas as noites com uma noiva gritando. Eu destruí logo em seguida o quadro, sabe? Numa noite assim totalmente de raiva, eu disse, tá, basta. E joguei-o no quintal e toquei fogo. Na manhã seguinte, Carla estava estranhamente calma, vamos dizer assim. Estava tomando café como se nada tivesse acontecido. Ela me olhou nos olhos e disse, a noiva voltou. Ela disse que agora é a minha vez de usar o vestido. E eu ri.
Achei que fosse, bem, sarcasmo dela, mas naquela madrugada Carla desapareceu, gente. A polícia encontrou o corpo dela numa capela abandonada a mais ou menos 3 quilômetros da nossa casa. Vestida como a noiva do quadro, morta há horas, mas com um sorriso pintado no rosto, com tinta a óleo vermelha. Inclusive, o vestido estava seco, mas o chão ao redor dela estava completamente encharcado. Só que, gente, com sangue. O quadro, ele reapareceu na parede do meu quarto. Gente, eu não sei o que dizer. Não sei o que dizer, porque, tipo, assim, eu sei que, bem, ela estava noiva e ele comprou um quadro de uma noiva, então esses detalhes podem se cruzar, mas eu não consigo entender por que o quadro fez isso, não consigo ter dimensão se fez simplesmente por maldade. Mas que loucura! E a questão do vestido estar completamente seco e o chão sujo de sangue, muito, muito bizarro. O próximo, obrigado pelo relato. E bem, aqui ele cita no final, inclusive, que o relato não é dele, tá? É de uma outra pessoa, só que ele contou pra gente. Bem, o próximo, o terceiro de hoje, se chama A Mãe que Voltou. São os temas assim que eu fico... E ela deixou entre aspas aqui no início que, bem, ela queria proteger a neta e não a mim. Quando a minha filha nasceu, tudo mudou na minha vida. O meu relacionamento com meu marido esfriou e ele passou a chegar bem tarde da noite. Dizia que era trabalho, mas, bem, tinha algo ali que não batia. Uma noite, a babá eletrônica pegou um sussurro estranho. Ele mente para ela. Vai abandoná-la. E na câmera, uma mulher pálida apareceu ao lado do berço. E era minha mãe. No começo, eu achei que fosse loucura da minha cabeça, estresse, esse tipo de coisa. Mas as aparições começaram a aumentar. A babá, ela desligava sozinha. E os brinquedos da bebê se moviam. E então a minha filha, com apenas 9 meses, começou a olhar para nada e rir, sim. Ou às vezes chorar e, bem, de repente qualquer coisa poderia vir da minha filha, qualquer emoção. Um dia eu ouvi claramente a minha mãe dizer: siga ele hoje, às 23 horas. E, bem, eu ouvi a minha mãe e fiz isso. E encontrei Rafael com outra mulher. Ele estava no carro e estavam entre beijos e amassos, aquele tipo de coisa que normalmente acontece. Tirei fotos, gravei vídeos, mas não cheguei a confrontá-lo, sabe? Eu simplesmente voltei para casa e ao entrar no quarto do bebê, ela não estava mais lá. Eu procurei... Gente, eu vou continuar, mas eu só quero perguntar uma coisa para essa querida. Querida, você não saiu de casa e deixou a criança sozinha, né? Por Deus. Por Deus, amiga. Procurei por toda a casa em pânico, até ouvir uma risada abafada no sótão e eu subi. E encontrei a minha filha ali, em pé, sozinha e sorrindo, com uma boneca em mãos, mas era a boneca favorita dela, sabe? Mas o que me arrepiou assim instantaneamente até os ossos foi o que eu vi atrás dela. Lá estava minha mãe, com o corpo podre, mas em pé. E ela me olhou com raiva e disse: você falhou. Ele a colocaria... Gente, é um pouco confuso, mas se foi isso que foi falado, né? Dizem aí se vocês entendem o que ela quis dizer. Você falhou. Ele a colocaria em risco. Agora ela ficará comigo. Eu corri e peguei a minha filha, mas antes de descer as escadas, eu ouvi um último sussurro vindo do sótão. Você deveria me agradecer. Eu só tirei o lixo da sua vida.
No dia seguinte, Rafael foi encontrado morto em seu apartamento. A causa da morte, parada cardíaca, mas havia uma foto da minha filha sobre o peito dele. E atrás da foto, escrito à mão, tinha algo. Ela é minha agora. Gente, que trágico. Que trágico. Eu tô tipo assim... Ai, eu não sei o que dizer. Porque, gente, a mãe apareceu, sabe, podre. E o marido tava traindo. E a mãe obcecada pela neta. E ela não falou se a criança nasceu antes ou depois da mãe morrer. Porque, por exemplo, poderia ser que a criança tivesse nascido antes e a mãe morreu um pouco depois. E o corpo da mãe tava meio podre, né? Tava podre. Então, não tava só os ossos, tipo... Vocês entendem o que eu quero falar? A representação do corpo podre poderia ser que ela tivesse morrido há pouco tempo. Mas também não citou isso na história. E foi falado questão... Outra morte, né, gente? Foi uma vingança da avó, não sei o que falar. Eu juro, eu não sei o que falar. Muito, muito forte. Inclusive, é o último de hoje. Eu achei muito impactante cada um dos relatos. Eu agradeço muito por cada um que enviou. Eu não sei se vocês ficam felizes ou tristes pela partida dos parceiros, né? E eu nem digo assim pela partida, questão morte, esse tipo de coisa, mas simplesmente por não estarem mais na sua vida. E tenso. Hoje esse relato foi muito tenso. Eu achei que, tipo... O primeiro foi muito engraçado, mas o final foi trágico. Aí veio o segundo e veio... vocês entenderam o que eu quero dizer? Mas que coisa. Mas é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, porque eu gostei de estar aqui. Se você tem algum relato ou alguma história que aconteceu com você, algum parente, amigo, conta aí, tá? Eu vou colocar o e-mail aqui pra você enviar. E, bem, se você gostou do conteúdo, tem vídeo todos os dias, então corre, se inscreve, ó. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!